Muitas vezes, caríssimo, dentro deste planeta existem perseguições para as diversas formas de existir como mulher, o estar como mulher. E existem várias e várias perseguições àquelas que possuem útero e àquelas que não possuem útero, ou até mesmo aquelas que não podem conduzir a procriação a este planeta. Então, caríssimos, muito importante observar que as mulheres que possuem útero já passaram pela manifestação da maternagem. Este é um veículo condutor a este planeta, uma cápsula importantíssima do acesso a esse planeta, e cada vez mais precisa ser observado as estruturações da ressonância do ter filhos, do ter ali provocado diante dos enlaces, não somente dos enlaces kármicos, mas dos enlaces divinos, o gerar um filho. Um filho ou uma filha, um bebê, precisa ser conduzido dentro de uma produção de grande amorosidade, de grande responsabilidade, pois não é uma estrutura de um objeto que hoje você adquire, mais adiante você não quer mais e passa adiante. Os filhos são estruturas e compromissos que levarão para os enlaces mais e mais e mais e mais, diante de um novelo que vai desenrolando, diante dos aprendizados mútuos, que assim uma mãe se estabelece com um filho ou com uma filha, que cada vez mais a espiritualidade vai pedindo para aquelas pessoas que se colocam à disposição de serem pais, e assim faz a condução para que no útero conduza a multiplicação celular, produzindo o corpo físico daquele que será um ser em experiência humana, para que preste atenção efetivamente nos propósitos a serem empreendidos, não se fazendo de uma maneira completamente impensada, não fazendo completamente de uma maneira que a espiritualidade juntamente com as intenções de amorosidade não estejam ali consagradas e adicionadas àquele momento. E assim, aquelas pessoas que podem, conseguem fazer a reprodução e decidem fazer a interrupção da sua reprodução, daquele ser, na afirmação de que o corpo é da própria pessoa e que consequentemente faz com o corpo o que quiser. Caríssimos, muito importante dentro dessa sinergia, dentro dessa consciência, que ali está um ser que tem entrelaços muito profundos kármicos, e devem ser ponderados e analisados junto com a espiritualidade quais são as diretrizes, as orientações a serem empreendidas diante daquele ser que muitas vezes ainda está nas primeiras multiplicações celulares e que já existe um compromisso, uma expectativa de interligação com o espírito àquela experiência, e assim observando os abortos provocados, os abortos espontâneos, as verdadeiras lições, os aprendizados diante de todos os movimentos assim colocados, sempre colocando a consciência a todos e quaisquer movimentos que sejam adicionados nas suas tratativas kármicas, diante das suas tratativas em experiência humana. Assim, caríssimos, há aquelas pessoas que, por razões fisiológicas, por razões do corpo, não conseguem fazer a acoplagem da gestação, e a estas mulheres deve-se colocar todas as estruturações da amorosidade divina para mostrar que talvez aquele filho, aquela filha, não venha a nascer do seu útero, mas pode vir a nascer do seu coração, em força igual ou em maior intensidade, pois filho é filho, independentemente de como nasceu, se do seu coração ou do seu útero. Todas as formas de filiação merecem ser acolhidas.
administrando cada vez mais com o apoio da espiritualidade, na condução desses reencontros de almas, dentro desses reencontros de almas que são estabelecidos cada vez maior. E diante dos compromissos dos reencontros, a resignação. Resignar-se diante de todas e quaisquer tratativas a serem colocadas diante dos seus filhos, pois uma mãe, um pai, jamais desiste de um filho, jamais desiste. Jesus jamais desiste de nenhuma ovelha, assim falei inicialmente. Como um pai, como uma mãe, desiste de um filho, e assim se desistir, colocando-o à disposição para ser entregue a uma outra família, ali que aquela mulher esteja eivada de uma magnitude espiritual, como um veículo condutor para aquelas pessoas que vão fazer a gestação e conduzir o nascimento pelo coração. Todos os interlaces são estritamente necessários e conduzidos diante do planejamento divino. Alguém precisa entregar uma criança para que uma outra família possa executar a gestação e fazer o nascimento pelo coração. E tantas crianças que estão colocadas à disposição em abrigos, em locais resguardados, para que as famílias que estejam com os corações abertos dentro dessa condução da maternagem e da paternagem possam enxergá-los diante dos compromissos kármicos, diante dos compromissos amorosamente colocados a cada ser. Caríssimos, que a todos os seres que estejam à disposição de parir pelo coração, de gestar pelo coração, que os requisitos, que os critérios não sejam similares a quando está escolhendo uma roupa ou escolhendo um copo para beber uma água, mas sim de uma maneira muito mais profunda, pois ali é um ser humano que está em compromissos kármicos divinos contigo. Bem-aventurados aquelas pessoas que conseguem parir pelo coração, recepcionando a todos os seres que assim se interligarem ao seu destino, resignando-se ao necessário, empreendendo a maternagem da melhor forma de frequência que possa brotar do amor. Pois no amor, toda a paternagem e a maternagem está edificada, está embasada. E assim, neste amor, precisa cada vez mais a maternagem e a paternagem prosseguir em maturações cada vez maiores. E aquelas mulheres que muitas vezes decidem não ter filhos e são cobradas como se fossem algo obrigatório pelo campo social, como se houvesse uma obrigatoriedade, coloco uma reflexão, caríssimas, que vocês estejam cada vez mais imersos na autocompaixão, para que vocês sigam o fluxo natural das tratativas de que você precisa empreender e vivenciar e experienciar nessa jornada. Dentro dessa jornada, algumas mulheres passarão pela maternagem pelo útero, outras mulheres passarão pela maternagem do coração e outras mulheres exercerão a maternagem também do coração, mas diante de vários seres que cruzarão o seu destino e um sentimento de maternagem, por várias pessoas que vão cruzando ao longo da jornada, colegas de trabalho, parentes mais próximos, pessoas inclusive que venham a aderir a microsociedades participativas, pois a maternagem e a paternagem não existe uma fórmula perfeita, uma receita pronta e preparada. Para exercitar a paternagem e a maternagem é algo fluido em que a espiritualidade vai conduzindo cada vez mais a sua estrutura de evolução espiritual com todos os seres que venham a cruzar o seu destino. A paternagem e a maternagem em uma casa espiritual, por exemplo, são formas de paternagem e de maternagem que brotam do coração, interligados pela espiritualidade.
dentro de uma nova família, dentro de uma família espiritual, que fortalece e vem a somar à família biológica de todos os seres, e assim empreendendo cada vez mais os enlaces da paternagem, executando a força ali colocada diante desta manifestação, e assim colocada também em manifestação da maternidade, da maternagem, por afinidade. A maternagem por afinidade se estabelece diante da caminhada evolutiva, quanto mais prestando atenção na ressonância divina que habita em você, as afinidades por meio da paternagem e maternagem vão sendo estabelecidas. Cada vez mais, os seres colocando-se em campo de proteção, pois assim quem se coloca como algo paterno e materno, por afinidade, se coloca a proteger alguém ou comunidades ou estruturas ainda mais largas de ressonâncias de união de pessoas. Então, caríssimos, dentro dessa estrutura iniciática, a reflexão merece ser assistida como quais são as fórmulas da maternagem, da paternagem, as múltiplas formas. Não existe uma única forma, não existe uma mulher mais mãe do que a outra. Todas as mulheres e todos os homens, assim colocados como dentro desta classificação, são apresentados as estruturações da maternagem e da paternagem, edificando cada vez mais as estruturas biológicas por afinidade do coração. A tríade é estabelecida e deve ser sempre respeitada diante dos movimentos a serem edificados. Aquelas pessoas que tiveram experiências de perdas colocadas como abortos espontâneos, caríssimas, acalmem o seu coração, pois a maternagem empreendeu-se por alguns instantes, por alguns momentos, dias, semanas, dentro do seu ventre, para que você pudesse edificar ainda mais a sua jornada. E bem-aventuradas esta mulher que deu a oportunidade a este ser que, em expectativa de nascimento, abrigou-se em seu ventre por alguns instantes, edificando aprendizados tanto para o espírito quanto para o seu caminhar também. E assim como os pais que tiveram também seus filhos em abortos espontâneos, diante daqueles homens assim colocados em uma paternagem temporária por alguns dias, semanas, colocando-se em manifestação de aprendizados. Quais foram os aprendizados durante e posterior? A resignação merece, em uma dosagem ainda maior nestes casos, resignar-se para entender as tratativas divinas, o que o âmbito divino, Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência e as mais diversas manifestações querem mostrar para você em profundos aprendizados. Quais são as lições que a espiritualidade está querendo mostrar para você diante de uma maior evolução em conjunto com tudo aquilo que foi estabelecido? Assim, caríssimos, roguemos cada vez mais ao campo da espiritualidade para a proteção dos seres humanos que estão no estágio da adolescência, para que todos os seres que estão na adolescência possam cruzar esta fase como adolescentes e não como pessoas que sejam colocadas já para exercitar a paternagem ou a maternagem, pois são recém-crianças produzindo outras crianças. A maternagem e a paternagem, nesse movimento da adolescência, precisa de muita atenção, de muito comprometimento com os condutores, com os adultos que estão ali divinamente comprometidos com a experienciação espiritual. Precisa de um acolhimento. Esta semana participei de várias visitas em que me chamou muita atenção que em várias famílias a espiritualidade precisou intervir, pois alguns desses adolescentes foram colocados à mercê, marginalizados, expulsos de casa, por terem em seus ventres, em suas estruturas edificadoras a maternagem e a paternagem, mesmo que de maneira antecipatória. Mas, caríssimos, peço a misericórdia
a todos os adultos, pais, mães, que desgarraram dos seus filhos o que os seus filhos estavam a reproduzir outros filhos. Bem-aventurados aqueles seres que possibilitam o acolhimento, o diálogo dentro das suas casas. Cada vez mais o quanto importante é o diálogo dentro das casas, o diálogo dos mais diversos assuntos, começando com os assuntos tabus que sejam dentro da sua casa. Dialoguem com as crianças, dialoguem com os adolescentes das mais diversas formas e assuntos que cheguem ao diálogo. Quanto mais diálogo, quanto mais comprometimento diante das falas orientadoras, mais você vai conduzindo aquela experiência do adolescente, da adolescente, no bom ânimo e manifestação das prevenções necessárias para que possibilitem o cumprimento da experienciação das fases da vida de uma maneira muito mais lúcida e consciencial. Rogo que todas as sementes colocadas diante dessas visitas domiciliares que foram empreendidas, que estejam frutificando e que estes adolescentes e estas adolescentes, meninos e meninas, estejam já de volta em seus lares, diante do comprometimento das suas famílias, para o acolhimento orientador, balizador de tais seres, para empreender quais são as lições ali colocadas, manifestando-se cada vez mais o banquete de Jesus dentro dos lares, pois uma ovelha jamais pode ser colocada para trás, deixada para trás. Os rebanhos precisam caminhar juntos, todas as ovelhas juntas. Jesus não deixa desgarrar nenhuma ovelha. Todas, respeitando as mais diversas formas de existir por meio do livre-arbítrio, por meio das escolhas. As escolhas humanas produzem o tempo. Se você afirma que é perda de tempo ou ganho de tempo, está interrelacionada com as escolhas que você empreende na sua vida. Todos vocês, caríssimos, nasceram de uma fonte geradora que se chama um vaso, que se chama útero. Todos vocês nasceram de útero. Todos vocês. E enquanto vocês estavam neste útero, vocês receberam as primeiras informações daquele ser humano que estava experienciando, dos dois seres humanos que estavam experienciando a paternagem, a maternagem, ou as mais diversas formas múltiplas das famílias empreendidas neste sentido. E assim, aquelas primeiras informações intrauterinas são extremamente importantes. Conversar com o bebê, que está a cada dia a se multiplicar cada vez mais no seu campo celular. Colocar músicas apaziguadoras, músicas reestruturantes, equilibradoras. Ter contato com aquele ser que cada vez mais está sendo colocado em multiplicação, em crescimento, no ventre, naquele vaso sagrado, aquele veículo para chegar a este planeta. Só existe uma forma de se chegar a este planeta, por enquanto, por meio de um útero. Não existe uma outra forma a um espírito chegar em acoplagem material a este planeta que não seja o útero. Então, caríssimos, a todas as mulheres que porventura tiveram enfermidades nos úteros, ovários, e assim, consequentemente, não puderam empreender talvez um desejo, uma expectativa de estar em uma maternagem, lembrem-se que do seu coração podem nascer vários filhos. Do seu coração podem nascer diversos seres a experienciar a maternagem e a paternagem. Do seu coração podem nascer vários vínculos afetivos, As mulheres, elas não são medidas pelo útero, de ter ou não ter útero, sendo mais ou menos mulheres, ter ou não ter filhos. Não é isso, caríssimos.
existe uma força superior, existem formas ainda maiores de edificar não só a reprodução, mas a recepção de tantos e tantos filhos que precisam da maternagem e paternagem, independentemente da forma da acoplagem do corpo físico. Uma alma, um espírito que acolhe o outro espírito, por meio das interconexões kármicas e amorosas que interligam estas histórias. Não são corpos, mas sim espíritos que se reconhecem, espíritos que se conectam, espíritos que se reencontram dentro de todas e quaisquer estruturações aqui colocadas no educandário do planeta Terra, caríssimos. Então, diante dessa estruturação da paternagem, da maternagem, deixo estas sementes em um campo reflexivo para que vocês possam efetivamente erguer a cabeça, erguer a mente, edificar a continuidade da jornada, empreendendo cada vez mais o voltar os seus olhos para todos os lados que estão diante de você e não somente a uma estrutura programada e condicionante da jornada encarnatória. Não existe uma forma somente de ser, nascer, crescer, reproduzir e morrer. Talvez o campo biológico de vocês coloque isso para as plantas, mas vocês não são plantas, vocês são seres humanos em experiência da grande magnitude encarnatória. Então, caríssimos, talvez essa sequência de nascimento, crescimento, reprodução e morte definitivamente não seja colocada para os seres humanos, seja colocado para as plantas. E alguns seres humanos precisam cada vez mais estar atentos para não acabar criando-se uma sinergia com o campo das plantas dentro deste grande quarteto, destas etapas aqui mencionadas. Então, caríssimos, nasçam,